Existem níveis de amizade. Tipo, você pode conhecer seu parceiro desde que tinha 2 anos. Vocês podem ter morado juntos, podem ter sobrevivido a todo o apocalipse zumbi. Só que a verdade é que você não experienciou a verdadeira irmandade até que você e seu parça tenham participado de uma missão em dupla. É só olhar pra Colby e Shaq, cara. Esse tipo de química só pode ser alcançado jogando em dupla. Eu aposto que esses caras jogavam em dupla toda a noite. E a gente sabe que Colby aplicava aquela mentalidade mamba enquanto Shaq estava com a garota de joelhos. Mas caso você esteja se perguntando, Chance, que diabo é uma missão em dupla? Que bom que perguntou, é bem simples, sério. É quando você vai encontrar com uma menina e você leva seu amigo e ela leva a amiga dela. E a função disso é criar um ambiente onde você e seu amigo possam driblar, passar, fazer ponte aérea e, de preferência, enterrar. Mas não entenda mal. É simples, mas não é fácil. Eu lembro da minha primeira missão em dupla como se fosse ontem. Aconteceu quando eu tava na 7ª série. E tudo começou quando meu amigo Joey me chamou e... Ei, mano, eu vou pra casa da Sofia, a amiga dela, Ava, vai estar lá. Tá a fim de colar? Eu pensei, tô a fim de colar ou não? Claro que eu tô, já tô colando. Então chegamos na casa dela e eu era novo naquilo. Eu tô lá sentado, tipo, então, e agora? Podemos assistir a um filme de terror. Isso, vamos nessa. Vamos com calma. Na verdade, eu pessoalmente não sou muito fã de terror. Cara, cala a boca. Então estamos assistindo o filme de terror e, sendo sincero, era simplesmente o melhor filme de terror que já vi em toda a minha vida. E eu comecei a ficar interessado na trama. Aí a Ava diz: ai meu Deus, eu tô com medo. E a besta aqui nem se tocou. Ué, por quê? Nem chegou a parte assustadora ainda. E com só 30 minutos de filme, Joey e Sophie pegam e... Ei, a gente tá de volta. Tá bom, Querem que eu pause o filme? Não precisa, cara. E isso que o Joey acabou de fazer foi uma jogada calculada. Na linguagem do basquete, foi um isolamento. Agora eram 2, 1 contra 1. E a situação estava simplesmente perfeita, só que o problema é que eu estava gostando do filme. Isso viola a regra número 3 da seção 7 de como realizar uma missão em dupla. Quando em missão, o filme que se exploda. Porque a duração do filme é como um cronômetro. Se você acabar assistindo ao filme inteiro, você falhou na missão. Mas eu não tinha ideia disso, e sendo sincero, eu nem sabia o que era uma dupla na época. Então eu peguei uma pipoquinha e fiquei assistindo ao filme. Mas quando o clímax do filme tava chegando, eu fiz uma coisa que violou todos os termos e condições da missão em dupla. Eu fui até Joey e Sophie e disse: Ei, pessoal, vem logo, vocês vão perder a melhor... Meu Deus. Eu perdi o clímax do filme, mas eu vi o clímax. E nem preciso dizer que o Joey nunca mais me convidou para uma missão em dupla. Mas é claro que eu tinha que me redimir, mesmo sendo 3 anos depois, quando eu estava na 10ª série. Era sábado à noite e eu e o Bob estávamos atrás do que fazer. Eu vou jogar limpo com você, mano. Eu tava paradaço. Meu Snapchat estava mais seco do que o deserto do Saara, cara. Mas, por sorte, o Bob tinha uma lista. E eu tô falando de uma seleção de estrelas que só queriam saber do Bob em cima delas. E eu não posso culpá-las, afinal o Bob tá em cima de mim agora. Se você quer o Bob, vai em chanceclub.shop. Isso mesmo, tem moletom, camiseta, gorro, meias, chaveiro, adesivo, tem de tudo. A partir de $4,20 o Bob pode ser todo seu. E se você quer a mim... não me incomoda estar no seu chaveiro e tal. Me trata feito queijo branco. Como eu dizia, a gente tava entediado. Então o Bob escreveu pra uma tal de Avery: o que é que você tá fazendo agora? E ela... só de boa. Tá com quem? Minha amiga Alice. Bora colar, eu tô com meu parça. Tá bom, vem pra cá. Eu tava animado pra caramba, e a irmã do Bob levou a gente de carro até a casa da Avery, e quando chegamos lá, eu lembrei de um detalhe crucial que eu não tinha pensado esse tempo todo. Eu tinha medo de mulher, cara. E andando até a porta dela, eu comecei a ter flashbacks da missão em dupla com Joey, quando o Joey fez a ponte aérea pra nós dois e eu bloqueei o lançamento dele, metafórica e literalmente. Enquanto eu tentava aguentar firme, o Bob ligou pra Avery pra avisar que a gente chegou e ela... os meus pais estão dormindo, então vocês vão ter que entrar pela janela. Putz. Então nós fomos pro lado da casa até a janela da Avery e, por sorte, era uma janela enorme e eu falei: pode abrir pra gente entrar? E ela... já tá aberta. Mano, só esse retângulozinho no topo à esquerda tava aberto num ângulo de 60 graus, mas era a única entrada. Então eu ajudei o Bob a passar pela janela e agora eu tinha que passar. E eu era maior que o Bob. Então eu passei a cabeça e fui me arrastando devagar pra dentro.
Só que eu me inclinei um pouco demais e eu caí de cara em direção ao chão de madeira da Alice. E sabe, o Bob foi meu salvador muitas vezes. Ele me salvou de afogamento, coiotes, encrencas. Mas de tudo isso, o maior agradecimento ao Bob foi por me pegar enquanto eu caía dessa janela. Me afogar e morrer teria sido bem ruim, tipo, boa, descansa em paz, tá ligado? Mas imagina cair pela janela e dar de cara no chão, na frente da mulherada. Eu preferia ter me afogado, cara. Mas depois desse susto, eu fiquei meio aturdido, tá ligado? Aí a Alice teve a audácia de me fazer uma pergunta super cabulosa, tipo... Oi, qual o seu nome? Eu? É, você. Meu nome é For Real. Chance For Real. Prazer, senhor For Real. Me chamo Alice. Então, nós começamos a conversar e tal, mas eu fiquei reparando que a Alice recebia muitas mensagens e eu me lembro de pensar que devia ser a mãe dela ou algo assim, então não dei bola. E falei, vamos ver um filme? Isso, vamos sim. Legal, vamos. E eu não ia cometer o mesmo erro da última vez, então eu encontrei o filme de terror mais trash de fim do catálogo da Netflix e coloquei pra rodar. E cara, que filme podre. De fato era tão ruim que a gente começou a se abraçar e tal, tipo, o que mais eu podia fazer? Mas agora que estávamos perto, eu podia sentir o celular da Alice vibrar. E ela disse... Só um pouco, eu já volto. E eu não tava tentando escutar, mas é que dava pra entender através da porta. Eu tô na casa da Avery e estamos assistindo a um filme. Ai, meu Deus. Tá bom, então. Tá bom. E quando ela voltou, ela pôs um travesseiro entre nós. O mesmo tipo de coisa que os caras fazem pra garantir que não vão transar dormindo. E eu fiquei tentando juntar as peças. E quando tava quase concluindo que ela tinha um namorado, eu ouvi passos vindo até a porta. E quando a porta se abriu, eu fiquei totalmente perplexo ao ver um homem de 60 anos que parecia furioso. Fiquei torcendo que não fosse o namorado da Alice, porque se fosse, tínhamos um problema maior ali. Mas pelo jeito que ele olhou pro Bob, eu percebi que era o pai da Avery, e o Bob nem esperou pra pular a maldita janela. Mas quanto a mim, digamos que a coisa não foi muito elegante, porque eu fiquei preso por uns 5 minutos, trocando olhares com esse velho raivoso. Que isso? Você tá tentando seduzir o meu pai por acaso? Sai logo daqui. E eu não vou mentir, como nós corremos, cara. E quando chegamos em casa, foi um tremendo alívio. Mas quando fui checar meu celular, tinha uma notificação no Snapchat. E eu esperava que fosse da Alice, ou talvez até da equipe do Snapchat, sei lá. Mas com certeza não esperava que fosse de um tal de Ryan Donaldson. O Ryan deve ter acordado com o pé esquerdo, porque ele veio com... Que diabos você fez, cara? Então eu respondi com... Quem é? E ele disse... Ryan Donaldson. Não, cara, eu tô vendo o seu nome de usuário, mas eu não sei quem você é. Sou namorado da Alice, safado. E o Ryan instantaneamente levou um belo de um bloco, cara. E a moral da história é...